E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá a começar mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui algumas coisas erradas que os turcos pensam sobre os brasileiros. E praticamente são alguns estereotipos que os turcos têm sobre os brasileiros. Mas estereotipos nem sempre são coisas erradas, né? Então vamos deixar assim mesmo. Coisas erradas que os turcos pensam sobre os brasileiros. Se vocês gostarem do vídeo, já sabem, e quem vai falar isso é uma turca. Então, se vocês gostarem do vídeo, já sabem, deixa o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são as ideias erradas e estranhas que os turcos têm a respeito dos brasileiros. Então não é, eu acho que não é uma turca, é uma brasileira que já é familiarizada com os turcos. Porque o português está perfeito demais para ser um turco, uma turca, né? Deve ser Sejam uma brasileira bem-vindos que a mais mora um vídeo. na E o vídeo Turquia. de hoje foi inspirado em um comentário que eu recebi aqui essa semana e eu achei super interessante falar sobre o assunto para vocês, porque é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e que eu sempre tento explicar para os turcos algumas coisas sobre os brasileiros e muita gente continua sem entender. Antes de começar o vídeo, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não se esquece de se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade para vocês. Bom, em geral, pela minha experiência aqui na Turquia e com turcos durante mais de Então é realmente uma brasileira que vive na Turquia. 7 anos que eu convivo com eles, eu acredito que os turcos gostam sim dos brasileiros e alguns gostam até demais. Em geral, os brasileiros são considerados pessoas fáceis de fazer amizade, simpáticos, e é comum que os turcos, que estão acostumados com pessoas mais frias, ou até mesmo não só os turcos, mas europeus e pessoas do Oriente Médio em geral, que eu tenho convivido aqui na Turquia, sempre quando eles veem um brasileiro, eles elogiam a gente, eles falam que a gente é muito amigável, que a gente alegra o dia deles. Então eu sinto que, em geral, os turcos gostam sim dos brasileiros e eles pensam muitas coisas positivas sobre nós. É claro que, como eu sempre falo, a gente não pode generalizar. Não existe um tipo de brasileiro e nem um tipo de turco, mas, pela experiência que eu tenho, os turcos gostam sim dos brasileiros. Porém, existem algumas ideias erradas que os turcos têm a respeito das pessoas do Brasil, que às vezes eu até me irrito com isso, porque eles cismam com uma coisa e eu falo, eu vim do Brasil e não é dessa forma. Mas eles acham que eles estão certos, porque o turco tá sempre certo, né? Quer dizer, é tipo, não é assim, eles não é assim, não não, 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 que você fica tipo, meu, cansei. Mas eu recebi um comentário essa semana fazendo uma pergunta sobre uma dessas coisas que eu sempre me vejo respondendo aos turcos. E aí eu resolvi fazer um vídeo sobre o assunto porque eu acho que é bem interessante para vocês. Bom, o Bruno Silva comentou aqui no canal o seguinte: eu tenho uma curiosidade. O pessoal aí na Turquia ou nas suas viagens não fala muito que você não se parece brasileira por conta da sua aparência? Eu não sei porquê, mas tem alguns gringos que acham que no Brasil todo mundo é negro. Pois é, eu respondi pro Bruno. Sim, muita gente se choca. Eles não entendem que o Brasil tem de tudo. Isso irrita. Gente, essa é uma das coisas que eu mais ouço quando, assim, eu acho que eu ouço pelo menos umas 5 vezes por semana. Sempre que eu falo com alguém na rua, em qualquer lugar, as pessoas falam, quando elas percebem que eu não sou turca. Na verdade, assim, a minha aparência se parece um pouco com a das turcas. Então, muitas pessoas aqui, às vezes, até acham que eu sou turca, mas quando eu falo que eu não sou turca, ou a pessoa percebe, sempre rola a pergunta de onde você é. E aí, quando eu falo que eu sou brasileira, sempre, não sempre, mas eu acho que a cada 10 pessoas, 7 fazem a mesma pergunta. Nossa, mas você é tão branca! Como assim você é do Brasil? Eu falo, ué, o que tem de errado?
Caraca, esses dias aí vi uma publicação de, de famílias em diferentes lugares do mundo, né, em diferentes países do mundo. Tipo, colocava uma foto de uma família que representava um país. Cara, a foto de uma família brasileira, eu acho que se os brasileiros virem aquela publicação, vão ficar muito indignados, porque todas as famílias dos outros países pareciam tipo famílias normais, normais, totalmente normais. Pegaram um pai, uma filha, colocaram lá um pai e uma filha. Mas quando foram numa família brasileira, deu a impressão de que aquela família morava no Rio de Janeiro e que fosse um casal que vivia na favela só por causa da aparência que eles colocaram lá. E aquela publicação acho que ainda não tem muito engajamento, muita repercussão, porque eu acho que criaria uma certa indignação por parte dos brasileiros. Se eu encontrar de novo, eu posso postar para vocês num dos vídeos aqui, nos próximos vídeos, né, para vocês verem, porque eu fiquei indignado. Nem eu que não sou brasileiro fiquei indignado. Vamos continuar. Eu vejo, agora eu já acostumei com isso, obviamente, no começo era muito mais irritante. Hoje eu já sei que vai vir essa pergunta e esse comentário, então eu já tô pronta para responder. Os turcos, em geral, pensam que a maioria dos brasileiros são negros. Segundo os dados do IBGE, realmente 54% da população do Brasil é negra. Porém, existe aí uma outra metade que é um mix de europeus, latinos, descendentes, eu digo, né? Latinos, europeus, orientais, inclusive temos árabes, indígenas. Então, o Brasil é um país super diverso. Você encontra gente negra, morena, loira, de olho azul, de olho verde, de olho preto, de tudo. E muitos turcos, obviamente turcos, que nunca conheceram um brasileiro de perto, ou que nunca conheceram um brasileiro que não era negro, ou que nunca visitou o Brasil, acaba achando que eu sou estranha por ser brasileira. Então eu sempre explico, não, no Brasil tem de tudo. Eu digo muito para eles que no sul do Brasil tem muito descendente de europeu, que inclusive eu não sou totalmente brasileira, porque a minha mãe é brasileira, mas o meu pai é grego. Então eu sempre tento mostrar para eles que existe sim essa diversidade e que eles vão encontrar de tudo no Brasil. Então, essa é uma das perguntas que eu mais ouço e que muitas vezes chocam os turcos, porque eles realmente têm na cabeça deles que todo mundo no Brasil é negro, assim como as pessoas pensam que na África todo mundo é negro. Então, eu já ouvi muitas essas questões. Bom, a segunda coisa que eu ouço muito, e isso sim, às vezes me deixa um pouco irritada, porque eu estou falando que não é a mesma coisa e eles continuam teimando comigo. Quando eu falo que eu sou brasileira, vem umas pessoas falando, ah, você fala espanhol. E aí tem umas pessoas que às vezes sabem umas palavras em espanhol e começam, olá, como estás? Gracias. Caraca, tocaram na ferida. Eu realmente já vi vários vídeos que dizem que os brasileiros odeiam isso. Odeiam que confundam o português brasileiro com o espanhol. Quer dizer, odeiam que falem que os brasileiros falam espanhol, né? Não falo espanhol. Aliás, eu até sei espanhol, mas eu tento explicar para eles que espanhol e português, apesar de serem línguas parecidas, elas são diferentes. Línguas e que no latinas. Brasil a língua oficial é o português. Mas aí, como que a gente faz para colocar isso na cabeça do turco teimoso? É difícil. Teve um dia, recentemente inclusive, eu tava na casa de uma amiga minha, em Bursa, e aí ela falou, a gente vai na casa de um casal amigo nosso pra jantar. Fui lá jantar, o marido lá da amiga minha não era uma pessoa que a gente pode dizer que é ignorante, porque ele foi pra uma boa faculdade, ele é advogado e ele fala inglês. Porém, esse ser, que me deixou super irritada, ele falava assim pra mim,
Não, mas você fala espanhol. Não, eu falo português. Não, mas espanhol e português é a mesma coisa. Não, espanhol e português não é a mesma coisa. Aí ele falou, tá bom, no fim da conversa, ele resolveu aceitar que eu estava correta, né? E que ele estava errado. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ah, então, desculpa, eu acho que eu me confundi, porque o seu país fica do lado da Espanha, eles fazem fronteira, né? E aí por isso que eu achei que vocês falavam a mesma língua. Eu falei, calma. O Brasil fica bem longe da Espanha, inclusive você tem que pegar um avião, 9 horas de voo. Então acho que você tá confundindo aí mais uma vez. Claro que não, o seu país faz fronteira com a Espanha. E eu juro, eu não tô inventando essa história, eu juro que foi um momento de tensão, porque eu tava super estressada com ele, porque ele tava teimando, primeiro, que a língua oficial do país que eu nasci não é a que eu estou falando, e segundo, que ele tava falando que o Brasil faz fronteira com a Espanha. Eu falei, olha, Portugal faz fronteira com a Espanha, porém Portugal e Brasil não são o mesmo país. Ah, entendi agora. Eu fui lá, mostrei no mapa do iPhone. E assim, às vezes eu fico indignada com essas coisas, porque uma pessoa Cara, mostrou no mapa do celular. Eu não sei qual é o problema das pessoas que usam iPhone. Sempre que vão falar do celular delas, falam iPhone. Custa falar de celular, meu. Dificilmente você encontra uma pessoa que usa Android falar eu mostrei no mapa do Android. Meu, viajada, estudada, não se deu o trabalho de olhar no mapa que o Brasil fica na América Latina, Portugal fica na Europa, entendeu? Mas tudo bem, não vamos julgar, né? Mas confesso que irrita um pouco. E aí teve uma outra vez, com essa questão aí de localização e geografia, estávamos eu e mais 2 clientes também recentemente, faz cerca de um mês, a gente estava em Mardim, e aí o cara falou assim, da onde vocês são? Daí eu respondi em turco, né, do Brasil. Daí ele assim, África! Aí a minha cliente falou assim, África? Ele tá falando que a gente é da África? Eu falei, sim, ele tá falando que Brasil e África é a mesma coisa. Deixa ele falar, porque eu tô cansada de ficar discutindo essas questões. Então, essa história aí de falar que o Brasil não tá na América Latina, que o Brasil é Portugal, espanhol e português é a mesma coisa, constantemente eu ouço isso. E é claro que eu tento educar as pessoas e explicar o que é correto. Mas tem algumas pessoas que são tão teimosas que elas querem acreditar na verdade delas. Então, deixa pra lá, né? Bom, a terceira coisa é super engraçada. Não é uma coisa que eu ouço constantemente, porém, eu já ouvi algumas vezes. A primeira vez que eu ouvi foi quando eu morava nos Estados Unidos. Foi um amigo meu turco que falou isso pra mim. Era uma curiosidade dele, essa pergunta. E depois que eu vim morar na Turquia, eu já ouvi algumas vezes. E agora que eu moro aqui na Turquia, eu aprendi a responder de uma forma bem bacana para os turcos. A pergunta foi, ai, no Brasil tem macaco em todos os lugares? cara, não é a primeira vez também que eu ouço essa pergunta sobre o Brasil. Até hoje eu não entendo por quê. Sim, macaco em todos os lugares. Ah, em todas as ruas que você anda tem macaco? Aí eu falei, macaco? Não. Ai, é porque eu vi num filme, eu vi na televisão que tinha um monte de macaco andando na rua. Eu falei, olha, realmente o Brasil tem macacos, existem várias florestas, porém não é uma coisa comum. E o ser estava achando que a gente andava junto com o macaco no meio da rua. E assim, foi engraçado. E aí eu fiquei pensando, será que todos os estrangeiros pensam isso do Brasil? Não, aquele menino ali nos Estados Unidos foi uma exceção. Mas realmente ele achava que a gente andava com o macaco no meio da rua, pendurado no ombro e tudo mais. Eu sei que tem vários países que acontecem isso, por exemplo, na Tailândia, eu nunca fui, mas eu já vi várias fotos e já vi várias pessoas que dizem que as pessoas andam com macacos de estimação. Mas eu acho que vocês aí que moram no Brasil sabem que essa não é a realidade. Mas aí agora que eu moro na Turquia, quando eu ouço isso,
que pra mim soa como uma piada de mau gosto, eu falo o seguinte: sim, no Brasil tem vários macacos andando na rua, assim como aqui na Turquia tem vários camelos andando por todo canto. Sabe por quê? Porque os turcos odeiam quando estrangeiros vêm pra cá e perguntam cadê os camelos. Porque, como eu já falei em um vídeo aqui anteriormente, turco e árabe têm uma rixa. Na verdade, o árabe não tem uma rixa com o turco, mas o turco tem uma rixa com o árabe. E camelo é uma coisa do deserto, é uma coisa muito típica dos países árabes. E quando alguém pergunta onde estão os camelos, quando alguém fala, ai, quero andar de camelo, os turcos ficam um pouco irritados com isso. Sim, na Capadócia tem alguns camelos que as pessoas pagam ali uns trocados pra tirar uma foto, mas não é um meio de transporte, não é uma coisa típica aqui na Turquia, tá? Não se enganem com essas coisas de internet. Então, quando a gente fala que tem camelo na rua aqui, os turcos ficam irritados. Então, eu aprendi a dar essa resposta pra eles. Uma boa resposta. Uma outra coisa super errada que os turcos pensam, e nesse caso é sobre as mulheres brasileiras, eles acham que todas nós sabemos sambar. Então, tá aqui a exceção. Porque eu não sei se vocês sabem sambar, mas eu não sei de jeito algum. Já tentei e não é comigo, tá? Então, quando eu falo Brasil, vem, Brasil, samba! Eu falo, não, eu não sei sambar. Eu acho que dos homens também, na questão do futebol, eu acho que todos os europeus, quer dizer, todo estrangeiro, né? A maior parte deles pensam que todos os brasileiros sabem jogar futebol, principalmente os homens, né? E várias pessoas já pediram. Mas eu tenho a certeza que a maior parte dos brasileiros sabem jogar, sabem pelo menos tocar a bola. Pra mim, pra eu sambar, e eu falo, não, eu não sei sambar. Como assim, você não é brasileira? Sim, eu sou brasileira, mas eu não sei sambar. E aí, a pessoa fica chocada com isso. Eu falo, não, eu realmente não sei sambar, não é uma mentira. E aí, quando o assunto é samba, obviamente, muitos turcos, principalmente os homens, lembram daquelas mulheres dançando carnaval, seminuas, na televisão. E aí, muitos deles perguntam pra mim sobre o bumbum brasileiro. E aí, eu digo que existe de tudo no Brasil, mas que realmente existe essa fama de que a brasileira tem um bumbum bonito. E aí, com relação ao bumbum... E um corpo bronzeado, né? Muitos deles segundo outros falam vídeos que eu ouvi também. Eu ouvi dizer que no Brasil todas as brasileiras usam silicone. E isso eu já ouvi muitas vezes. Porém, eu, Ana, não conheço ninguém que colocou silicone no bumbum. Eu conheço silicone no peito. Eu acho que é uma coisa super comum no Brasil. Porém, silicone no bumbum eu não conheço ninguém. Mas os turcos têm a ideia de que as brasileiras têm um bumbum bonito porque elas colocam silicone. Inclusive, várias pessoas já perguntaram pra mim se eu tinha silicone. E eu falei que não, e que não era uma coisa comum. Então, essas são curiosidades interessantes, né? E por último, muitos turcos pensam que todos nós somos jogadores de futebol, que todos os homens jogam futebol super bem, que eu, mulher, sei jogar futebol, que meu primo é jogador de futebol e por aí vai. É bem engraçado, porque quando você fala que você é do Brasil ou que é brasileiro, principalmente quando a pessoa não sabe falar inglês e ela quer puxar um assunto com você, hoje em dia, obviamente, eu falo turco, então eu consigo me comunicar bem com eles, mas quando eu vim morar aqui na Turquia e várias vezes quando eu vim de férias pra cá, inclusive uma vez no aeroporto, quando o guardinha viu o meu passaporte, ele falou assim, Alex de Souza! Aí eu disse assim, quem é Alex de Souza? Porque eu não sou muito inteirada no futebol, né? E aí eu descobri que Alex de Souza, parece que ele jogou no Palmeiras, e ele é assim, todo mundo ama ele aqui na Turquia. Ele jogou no Fenerbahçe por muitos anos e parece que ele era muito bom. Inclusive tem uma estátua dele aqui na Turquia. Caraca! Em Istambul, no bairro de Kadıköy. E os turcos amam ele. Então, sempre que algum turco me via, quando eu vim morar aqui na Turquia, eu ouvia Alex de Souza. Aí eu falava, mas eu não sei quem é Alex de Souza. Então a Turquia me ensinou quem é o Alex de Souza, porque eu nunca tinha ouvido esse nome.
E aí é engraçado que muitos turcos pensam que todos os homens do Brasil sabem jogar futebol super bem. Ai, você tem algum primo que joga futebol? Algum tio, algum pai? Não, não tenho ninguém que joga futebol. Mas é uma coisa engraçada. Isso não é uma coisa, eu não acho que é uma coisa ruim. É um comentário legal, porque eles admiram muito, eles acham que os brasileiros são muito bons, e realmente são, né? Então é comum que um turco, quando você fale que é brasileira ou que é do Brasil, eles comecem a falar vários nomes de jogadores. Ronaldo, Neymar, Alex de Souza. Então, isso é uma outra coisa que os turcos pensam dos brasileiros e que não é verdade. Porque eu acredito que nem todo brasileiro sabe jogar futebol. Aliás, eu tenho certeza disso, porque eu acho que metade dos homens que eu conheço não sabem chutar uma bola. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários qual foi a ideia dos turcos que vocês acharam mais engraçada ou mais absurda. E até a próxima! Acho que a mais absurda é a dos macacos, porque realmente eu não percebo, não sei porquê. Até hoje não percebo o porquê dessa pergunta, né? Essa de sobre os macacos lá. E legal, foi muito bom ver que os turcos pensam sobre os brasileiros. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para saber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até ao próximo vídeo. Foi.